Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sim sobre as Winx, a série da Netflix, o live action da Netflix e não o Clube das Winx. Mas eu tenho muitas teorias pra compartilhar com vocês, então não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha nesse vídeo. Vamos falar de teoria das Winx. Fate, a saga das Winx, acabou de estrear na Netflix e a gente já teve alguns vídeos aqui no canal onde eu falei um pouquinho sobre o que eu achei da série. Também tem um vídeo onde eu falo um pouquinho sobre o final, né, o que a gente pode imaginar do final, algumas coisas que a gente, né, pode esperar já para uma possível segunda temporada. Mas como vocês gostaram muito dos conteúdos e a gente ainda tem muita coisa para falar, o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas teorias para a segunda temporada de Winx. Antes que vocês me perguntem, porque eu sei que vocês vão perguntar, a gente ainda não tem a confirmação sobre a segunda temporada, mas considerando que a série foi super bem sucedida, tanto aqui no Brasil quanto em diversos outros países, né, pegou primeiro lugar no top da Netflix, tá sendo falada em tudo quanto é canto, a série tá indo super bem, eu imagino que ela deve sim ser renovada, em breve a gente deve ter notícias, e pra você ficar, né, de olho em todas essas notícias, eu recomendo que vocês me sigam lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Twitter, porque eu sempre compartilho as notícias em primeira mão com vocês, então aí você não perde nada. Com certeza, uma das coisas que foi mais comentada no final da série é o destino, né, da nossa diretora da escola, a Farrah. A Farrah Dowling, ela é a diretora da escola de Alfea, ela é uma pessoa que acaba servindo como uma figura muito mentora pra Bloom, principalmente, né? E aí, apesar da gente ali durante a temporada ficar meio em dúvida sobre as verdadeiras intenções, né, sobre coisas que ela esteja escondendo e tudo mais, eu acho que no final das contas a gente conclui que a Farrah é uma pessoa que a gente gosta, né? A gente gosta dela. No final, inclusive, ela tem uma cena super fofa com a Bloom, né? Elas se abraçam e tudo mais, e ela fala lá sobre ser uma pessoa tão fechada que as pessoas têm que perguntar se elas podem te abraçar. Achei muito fofa essa cena. E a Farrah, ela tem essa figura de poder ali em volta dela, só que no último minuto do último episódio, praticamente, né, ela vai conversar com a Rosalind, que é a ex-diretora de Alfea, e aí durante essa conversa, a Rosalind diz que ela vai meio que sofrer um golpe e que ela pode simplesmente, né, sair de cabeça baixa e meio que aceitar, ou se ela quiser lutar, elas vão ter que, né, chegar num acordo. E como a Farrah não quer sair de cabeça baixa, não quer fingir que tá tudo certo, a Rosalind resolve as coisas meio que na força do ódio mesmo, né? E ela gira o pescoço da Farrah e mata ela. Eu acho que esse foi um dos momentos mais chocantes do último episódio, porque particularmente eu não esperava que ela fosse morrer. Eu acho que ela é uma figura muito importante pra história. Eu acho que apesar de tudo, né, que acontece, dessas coisas da gente duvidar dela em alguns momentos e tudo mais, ela ainda é um guia muito importante pras meninas e claramente ela estava se tornando cada vez mais uma aliada em querer o bem. E a gente sabe que a Rosalind, né, por mais que ela aparentemente não seja uma pessoa tão ruim assim, porque afinal o objetivo dela é salvar as pessoas, a Rosalind, ela lida com as coisas no estilo do tipo, os fins justificam os meios. Ela pode fazer de tudo desde que ela consiga o bem maior no final. E isso envolve ela, sei lá, matar algumas pessoas no processo, né, fazer algumas coisas que são um pouco duvidosas e tudo mais. Mas e aí o que acontece, né? A Farrah tá morta? Olha, eu acho que morta ela tá, né? Porque não tem muito como você não morrer se a pessoa torce o seu pescoço. Farrah, ela é uma fada da mente, né? Então ela tem poderes relacionados com a mente. Eu acho que a gente viu muito pouco dos poderes dela e também dos poderes da Musa, que é a outra fada da mente que tem na série. Então eu acho que a gente ainda não sabe as extensões. Então é óbvio que algo nos poderes dela pode ter ajudado ela a se safar dessa morte aí aparente. Mas eu acho que a maior probabilidade é que depois o corpo dela caiu e foi meio que absorvido pela terra. A terra mesmo, o chão. E eu acho que talvez a Farrah vai de alguma forma conseguir se comunicar, ou então as meninas vão descobrir, né, que a Farrah foi assassinada e que o corpo dela está ali jogado na floresta, né, no meio do chão mesmo, especialmente a terra, né, que a gente viu que tem habilidades muito fortes relacionadas com fazer as coisas crescerem, coisas vivas ganharem vida de fato, né, então da terra ela gera plantas, é claro que no caso são plantas e não seres humanos, mas eu acho que isso pode estar diretamente ligado com meio que um renascimento da Farrah. Eu acho que esse seria um bom caminho pra gente poder ter a Farrah de volta, porque eu acho que é bastante essencial a presença dela na possível segunda temporada, porque afinal a Rosalind e todo mundo que tá ali conectado com ela fez um golpe e aparentemente eles vão lidar com a escola de uma forma bastante intensa, né? Um outro momento que chamou muito a atenção dos fãs, principalmente, mas acho que todo mundo ficou bastante chocado, é ali no finalzinho, né? A Bloom tá ali, ela vai lutar com os queimados, tá pronta pra se sacrificar ali por todo mundo e no último momento ela passa pela transformação
transformação e ela cria asas. E a própria Feyre fala que as asas eram uma ferramenta, né, uma magia muito antiga, que está conectada a uma magia antiga muito poderosa e que há muitos anos as fadas não tinham a capacidade, a habilidade de criar asas, né, da mesma forma que elas tinham antigamente. Obviamente que isso faz alusão direta ao desenho, né, e ao que muitas pessoas esperavam, que elas tivessem asas e que elas voassem e tudo mais, que fosse mais parecido com a estética do desenho, mas ao mesmo tempo eu acho que também é um desenvolvimento muito grande dentro da história. Por que que a Bloom conseguiu desenvolver asas, né? O que que isso significa? A minha teoria relacionada com isso é que a gente sabe que a Rosalind guiou ela para ela conseguir acessar esse poder que provavelmente estava adormecido dentro dela. A gente sabe que a Bloom é uma fada muito poderosa, né? Eles inclusive falam bastante isso na primeira temporada, e eu acho que esse poder todo estava realmente adormecido, mas eu acho que precisa de um pouco mais do que só você saber o caminho, né? Ela precisava conseguir completar esse caminho. A magia, né, dentro de Fate e dentro das Winx, de uma forma geral, tá muito conectada com as emoções. Então, emoções muito fortes são emoções que dão mais poder, né? São emoções que fazem você se conectar de uma forma maior com o seu poder. E a gente sabe que as emoções ruins, né? Então, ódio, por exemplo, é uma emoção que traz muito poder, porque é uma emoção muito forte, mas ao mesmo tempo traz muita instabilidade. E eu acho que pra Bloom conseguir controlar o poder dela a ponto dela atingir as asas, ela precisaria de uma emoção muito boa, de uma estabilidade muito boa. E eu acho que para isso a gente tá falando de algo que transcende simplesmente os poderes. E como eu mencionei aqui no começo desse tópico no vídeo, a Bloom ela está disposta a se sacrificar pelas outras pessoas. Eu acho que a Bloom ela passa uma grande parte dessa temporada sendo uma menina bastante egoísta. É claro que ela tem os motivos dela, mas acho que ela é sim bastante egoísta em relação a muitas coisas. E nesse último episódio, eu acho que ela finalmente se torna uma pessoa mais altruísta. Não necessariamente se torna uma pessoa mais altruísta, demonstra atitudes muito altruístas no momento onde ela decide atrair todos os queimados para longe da escola, para longe dos colegas dela que estavam sofrendo para tentar se proteger dos queimados. Ela sabe que isso é um risco contra a própria vida. É claro que nesse momento ela não está sozinha, porque ela está com a Aisha e a Stella, que dão força pra ela. Essa decisão altruísta da Bloom, somada com a decisão altruísta das outras fadas, que claramente, né, estiveram ali pra dar esse apoio e talvez até um pouco de energia pra ela, fez com que ela conseguisse acessar esse poder antigo e desbloqueasse essas asas, né, que são tão icônicas dentro das Winx. E aí muita gente quer saber se as outras também vão ter acesso a essas asas. Eu particularmente acho que é sim possível, pelo menos a Stella, né, porque a gente sabe que a Stella também vem de uma família bastante importante e que tem bastante poder também, mas a Aisha também. É bem possível que talvez juntas elas consigam compartilhar esses poderes. Não sei se na segunda temporada, mas talvez ali na segunda, terceira temporada, quem sabe? Tô sonhando um pouco longe, talvez. E eu acho que dá pra gente pensar em formas que elas fariam pra alcançar isso, né? E bom, já que a gente falou um pouquinho sobre o passado da Bloom, a gente sabe que isso foi um tópico que esteve presente nos episódios, mas não foi desenvolvido. Então, afinal, a Bloom é filha de quem? Eu sei que no desenho a Bloom vem de um reino chamado Domino, que é um reino que bate muito de frente com Solaria. Ele é o reino onde a chama do dragão existe. A chama do dragão foi mencionada na série, então a gente sabe que ela existe, que ela faz parte dos poderes da Bloom, e inclusive no desenho, a pessoa que tem a chama do dragão, ela é a primogênita da família real de Domino. Tem toda uma questão mitológica ali dentro do desenho, né? A gente sabe que isso tem importância e isso acaba refletindo nos poderes dela. Então, se a Bloom da série tem a chama do dragão, isso pode indicar que ela está de alguma forma conectada a essa família de Domino e provavelmente a realeza também. Mas ao meu ver, né, a gente também descobre que o pessoal lá de Asterdale, eles sequestraram a Bloom. Aparentemente aquelas pessoas que a gente descobre depois que são bruxas de sangue, e a gente já vai falar sobre isso, eles sequestraram a Bloom provavelmente por causa do poder dela, provavelmente por causa da ameaça que ela demonstrava, né? Então eles separam ela da família pra meio que impedir ela de ter acesso a todos esses poderes, e provavelmente a gente vai descobrir bastante sobre a família da Bloom na segunda temporada. A gente vai vendo que as mentiras, elas vão ruindo. Eu também acho que a Rosalind, ela pode ter tido uma ligação direta com esse sequestro da Bloom, e eu acho que inclusive por isso ela pode ter tido esse interesse em bombardear Asterdale e destruir não só os queimados, mas também todas as pessoas que viviam lá. De alguma forma, a Rainha Luna, que é a rainha de Solaria, ela me pareceu uma pessoa que está disposta também a fazer qualquer coisa para alcançar os objetivos que ela quer, e ela tem sim uma sede de poder muito grande, né? Eu acho que isso fica claro nos poucos momentos em que ela aparece na primeira temporada. Ela pode ter
sido a pessoa que se sentiu ameaçada pelo poder do outro reino e que poderia ter encomendado esse sequestro, né, da filha primogênita da realeza de Dominus para poder esconder ela e para poder evitar essa ameaça, evitar de ter esse perigo dela perder o poder dela. E aí a Luna teria usado a Rosalind, que era a diretora de Alfea, pra meio que fazer essa ponte e não ter nada conectado com ela, né? Ninguém conseguir traçar essa conexão entre um sequestro de uma pessoa com a rainha de Solaria, afinal. Isso pode sim também ser um dos motivos pelos quais Asterdale foi bombardeada e que a Rosalind estava tão de boa em relação a isso. Mas a gente também descobre que os habitantes de Asterdale são bruxas de sangue, e aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. As bruxas de sangue, elas são humanos que querem, de alguma forma, roubar os poderes das fadas, então elas são uma ameaça para as fadas. E a gente sabe que a Bloom estava lá no momento onde aconteceu o bombardeio, e a gente também sabe que a Beatrix estava lá no momento em que aconteceu o bombardeio. O que eu acho de tudo isso é o seguinte: uma das coisas que os fãs do desenho também mais queriam era a presença das Trix, das três que eram as três vilãs, e a gente teve só uma, a Beatrix. Eu acho que existe a possibilidade de outras duas Trix aparecerem e meio que formarem essa aliança com a Beatrix. Acho que talvez a gente sabe que a Bloom e a Beatrix sobreviveram e que a Rosalind interceptou as duas e colocou a Bloom no Reino Mortal, e a Beatrix ela levou de volta, e a gente vai discutir um pouco mais sobre a Beatrix daqui a pouco. Mas eu acho que pode ser que outras crianças tenham sobrevivido, outras pessoas tenham sobrevivido ao bombardeio, coisas que a Rosalind não sabe, e essas pessoas tenham saído, feito uma resistência ou enfim, alguma coisa desse tipo, e aí a gente pode ter duas Trix a mais que vão depois se juntar ou enfim, sei lá, ser opositoras a Beatrix. Óbvio que isso é só uma especulação, uma teoria, né, assim como esse vídeo inteiro, mas acho que eu gostaria e seria um jeito legal de homenagear ainda mais o desenho e fazer uma coisa que eu sei que os fãs estavam esperando bastante. E aí, afinal, a gente sabe que tem uma figura masculina que estava direcionando a Beatrix para o que ela tinha que fazer, para a libertação da Rosalind, né, que era o objetivo dela de ir para Alfea. E depois, no final, a gente descobre que o pai do Sky, que é o Andreas, ele não estava morto. A gente achava que ele estava morto, que ele tinha sido morto pelo Silva lá no dia da explosão em Asterdale, mas ele não foi. Quem criou a Beatrix foi o Andreas. E isso me faz pensar muito, se o Sky tivesse sido criado por ele, talvez o Sky fosse uma pessoa horrível também. Porque claramente o Andreas, ele tem um alinhamento de pensamento muito mais próximo do da Rosalind e o da Rainha Luna do que, por exemplo, da Feyre, do Silva e do Ben, né, que é o pai da Terra. Porque o Andreas, ele teve que se esconder por 16 anos para quando chegasse o momento certo, eles prendessem o Silva num momento que fosse estratégico. Tudo isso foi estratégico. Ele se tornou essa figura paterna, mesmo sabendo que ele estava abrindo mão do seu verdadeiro filho. Eu acho que isso é uma atitude bem terrível da parte dele. Então eu já não gosto dele. Eu já não confiava nele. Eu já 100% estou do lado do Silva, da Feyre e do Ben. Eu acho que tudo isso, né, e eu acho que o passado da Trix ainda vai ser explorado, porque afinal ela estava nesse vilarejo de bruxas. Ela pode não ter um poder tão real assim, né? Talvez o poder dela venha realmente de outros poderes roubados. Então eu acho que tudo isso também vai ser explorado mais pra frente numa possível segunda temporada. Então eu acho que essas são as nossas maiores perguntas, as nossas maiores dúvidas. Eu quero saber quais são as teorias de vocês, então deixa aqui nos comentários pra mim, me diz quais teorias você concorda, quais teorias você discorda, pra gente poder ir debatendo e construindo mais teorias. E se vocês quiserem mais vídeos de Fate, a Saga Winx, curte muito esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo. Um beijo!